Saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e o versículo é o 1. A gente vai fazer leitura no 1 e depois vamos passar para o 19. Eu confesso para os irmãos que na barbearia é mais fácil, aqui é mais difícil. Eu aprendo com os meus pastores que é lugar santo, né? E essa semana não foi fácil. Não foi fácil, pastor. Eu vejo os irmãos chegar aqui e é tão natural, né? E agora a gente está aqui, é difícil, irmão. Eu quero parabenizar todos os pastores pelos dia de vocês, que Deus venha abençoar a família. É sinal de humildade no nosso Jesus, ele é humilde, é sinal de humildade. Vocês darem uma oportunidade para mim e escutar. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Eles chegando ao outro lado do mar, na região dos Gadarenos. Passamos ao 19 agora. Porém, Jesus não lhe permitiu isso, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Amém. Pode sentar. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, que não é fácil, irmão. Para a gente entender esse versículo de Marcos, esse capítulo de Marcos, o 5, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, no número 4. O número 4 a gente encontra Jesus, quando a gente começa a ler o texto, a gente encontra Jesus ensinando. Ele está ensinando. Ele está na congregação ensinando. Está num dia de domingo que nem hoje. O fogo está pegando, tem pessoas se libertando. Só que o que me chama a atenção nesse texto aqui é quando Jesus ele para o culto e ele diz assim: precisamos ir a Gadara. Irmãos, Gadara na época de Jesus era uma das cidades mais conhecidas, por causa que lá existia um demônio chamado Gadareno. Quando Jesus sobe no barco com os discípulos, que Jesus vai ao encontro dessa cidade, ele parou o culto à margem da Galileia e ele está se deslocando para Gadara. A Bíblia vai nos relatar que quando ele chega em Gadara, que ele coloca a planta do pé dele, o homem que vivia no meio dos sepulcros, os irmãos sabem muito bem, que ele era um homem endemoniado, que era um homem que sofria, que era um homem que atentava contra a própria vida dele. A Bíblia vai nos relatar que Jesus colocou a planta do pé e ele de longe avistou Jesus e saiu correndo. Quando ele chega em Jesus, que ele se prostra para Jesus, ele diz para Jesus: Jesus, por que viesse me atormentar antes da hora? Jesus já tinha pedido para o demônio sair do corpo dele. A Bíblia nos relata que tem no alto de uma colina um monte de porcos pastando. E tinha aqueles homens que cuidavam os porcos. E Jesus começa a conversar com ele. Atente para uma coisa. Eu por várias vezes me perguntei, pastor, que homem é esse que cheio de demônio atrai a atenção de Jesus? Que homem é esse que Jesus deixa a congregação para o culto, para o encontro de um endemoniado? Os porcos que estão pastando no alto da colina, a Bíblia vai nos dizer que é em torno de 2.000 porcos. 2.000 porcos pastando no alto da colina. Os demônios, quando se prostram para Jesus, a pergunta deles é assim: por que viesse nos atormentar, Senhor? Não é chegada a nossa hora ainda.
Não permita que a gente vá para o abismo. Permita que a gente entre nos porcos. Jesus diz sim, sai desse homem. A Bíblia nos relata que os demônios saíram e entraram nos porcos e os porcos se atiraram do despenhadeiro abaixo. O povo que estava cuidando dos porcos saiu do local e foi contar na cidade. Esse contexto do Gadareno, de Gadara, existe 10 cidades na volta. A Bíblia nos relata que tentaram prender ele com corrente. A Bíblia nos relata que tentaram prender ele com grilhões e nada conseguiu segurar ele. Por muitos e muitos anos ele vivia naquela cidade ali. Ele vivia no meio dos sepulcros. Ele vivia gritando dia e noite. Dia e noite gritando. Às vezes ele lascava as montanhas e ele se atentava contra a própria vida. Aí eu vejo um Jesus, por várias vezes a Bíblia vai nos relatar que Jesus, do mesmo jeito que ele falava para um, ele falava para uma multidão. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. E ele chega e ele está dizendo, quando saem os demônios do corpo deste homem, a fofoca corre na vizinhança. Só que a fofoca não corre só em Uruguaiana. A fofoca corre nas 10 cidades mais para frente. Diz que junta uma multidão. Quando essa multidão vem, que encontra aquele homem endemoniado, a multidão não aplaude, a multidão ela não esboça reação nenhuma. Ela chega e olha o homem em perfeito juízo. A Bíblia diz que ele está em perfeito juízo. Jesus nem pregou. Antes de Jesus vir para Gadara, Jesus está pregando. Atente para uma coisa, quando Jesus chegou em Gadara, ele colocou a sola do pé, a planta do pé dele. Ele não precisou pregar, não precisou abrir a boca nem nada. Aquela multidão vem vindo e diz assim para Jesus: vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Jesus sobe no barco, escuta um clamor de um homem: Jesus, permita que eu entre no barco contigo, eu quero ir embora. Glória a Deus. Só nós, irmãos, que andávamos perdidos nesse mundo, soubemos o que é uma visita de Jesus. Jesus visitou esse homem e gerou no coração dele uma gratidão tão grande, que se você atentar para a palavra, ele esqueceu até da família dele. Ele está querendo ir embora com Jesus. Só que o conceito de andar no barco com Jesus é aprender. Fazem 7 anos que eu entrei por aquela porta. Perdido, vivia no mundo, arrastando corrente, fazendo mal para todo mundo. Um dia Jesus me visitou. Porque onde Jesus está tem libertação, tem cura, tem salvação. A família que ele esqueceu, Jesus diz no capítulo 19, volta para a tua família. Só que tem um ponto aqui que me chamou muita atenção. Quando ele pede para Jesus, deixa eu ir no barco, Jesus. Jesus diz assim: não. Pastor, o homem tinha 2.000 demônios. Vivia nesse mundo aí fazendo barulho. O homem fazia barulho, ele é uma pedra de tropeço, complicava. A Bíblia vai nos dizer que até tentar se matar, ele matou. Tentaram prender ele de tudo que é jeito. Aí qual é a congregação, pastor, que não vai me aceitar um testemunho desses? Se o homem no mundo faz barulho, imagina cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Meu irmão, nós estamos num culto de família. E o Espírito Santo se move no nosso meio. É uma dificuldade de nós dar um glória a Deus. Aí eu vejo o gadareno dizendo: Jesus, deixa isso. Jesus diz não. Aí um pouquinho antes, Jesus está dizendo sim para os demônios. Os demônios estão saindo e estão entrando. Jesus diz sim. Gerou morte aos porcos.
Aí pro homem que está liberto, Jesus diz não. Aí Jesus entra no capítulo 19 e diz assim, vai, volta para tua casa. De repente tem um filho te esperando. Por muitas vezes viu tu arrastar corrente na cidade. De repente tem uma mãe de joelho dobrado, achando que não dá mais, achando que não vai dar certo, achando assim, não tem mais jeito, você já morreu. Mas um Jesus resolve visitar ele. Volta para tua casa e fala para Deus o que ele fez por ti. Jesus gera uma gratidão no coração dele e ele diz assim, tá bem, eu entendi, eu vou voltar para minha casa. Eu vou falar para os meus o que o Senhor fez. Mas depois de eu falar com os meus, eu vou sair e vou pregar em todo Uruguaiana, Alegrete, onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou pregar. Eu vou pregar, eu vou falar do seu amor. É o Jesus que nós servimos. É o Jesus que liberta. Os discípulos estão dentro do barco, irmão Miro. Dentro do barco. E o conceito de estar dentro do barco é estar ensinando, né? O homem pede, deixa eu ir junto. Ele diz, não precisa, já está pronto. Vai pregar, vai anunciar. Esse conceito de pregação, pastor Leandro, vem depois da ressurreição de Jesus. Aí Jesus, a gente costuma falar assim, ó, Jesus tem uns escondido, né? Está escondido lá. Jesus diz para ele, já nasceu pronto, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai falar, vai pregar. Vivemos os últimos tempos da igreja. Jesus está às portas e voltando, vai pregar, vai falar do amor dele. Meus irmãos, por muito tempo Jesus falou comigo através dessa palavra aqui, porque é uma palavra que eu me identifico muito. E quando ele me visitou, eu estava numa situação bem difícil, mas a oportunidade fica para outra hora. O que eu não consegui transmitir, os irmãos, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo transmita a vocês. E que vocês possam chegar na casa de vocês e dar uma olhada no capítulo 4. Jesus está a ensinar. Jesus para o culto. Do nosso modo natural, eu fico imaginando Pedro, sem entender nada e reclamando, dizendo, meu Deus, Gadara. É fácil nós falar de Gadara aqui no contexto que a gente está. Estamos na casa do Senhor, só que na Gadara, no contexto de Jesus, ninguém queria ir, irmãos. O pecado era tão grande, eles já tinham se acostumado com o pecado. Às vezes o nosso pecado, ele está aqui cheirando. É que nem aquele perfume que tu compra aqui no free shop. Tu coloca o perfume, tu não sente, mas todo mundo na volta está sentindo. Vigiai. Aquele que está de pé vigia para não cair, Jesus diz. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as famílias. Não vamos esquecer, Jesus ele não quebra princípio. Ele disse para o gadareno, volta para a tua família e prega a tua família. Um dia, pastor, eu não aguentava mais. E essa é uma passagem que mexe muito comigo, não aguentava mais. Eu pregava e a família não queria saber. E eu digo, vou arrumar as minhas malas e vou me embora. Já conheci Jesus, pastor. Eu estou com a gratidão do gadareno, eu vou me embora, vou picar a mula, vou com Jesus. Arrumei as minhas coisas, peguei a minha mochilinha, estou indo me embora. Quando cheguei na metade do pátio lá de casa, Jesus me visitou e disse assim, ó, volta, eu te plantei aí. Só vai sair quando começar a dar fruto. Tem que dar fruto para sair. Podemos batizar uma da família. Uma família de um arrastar de corrente, o senhor bem sabe do testemunho. Batizamos uma. Jesus, eu creio no meu Jesus que ele vai salvar todo mundo, pastor. Todo mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida dos irmãos.